Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso vídeo em que vamos ensinar você a descobrir se você tem o direito de recuperar o seu canal excluído no YouTube. E se você já chegou até aqui, provavelmente você já é uma vítima do algoritmo. Mas o que significa isso, Pedro? Bom, essas grandes plataformas, elas vêm punindo os seus usuários, ou seja, a gente, sem explicar exatamente o que está acontecendo. Existe um algoritmo que eles utilizam para identificar o que eles imaginam que seja uma irregularidade ou uma conduta irregular, e aí o algoritmo aplica imediatamente uma punição e você não entende absolutamente nada do que aconteceu. É isso que chamamos de ditadura do algoritmo. Então nesse vídeo a gente vai explicar para você quais são os principais motivos para que o seu canal no YouTube seja excluído, o que você pode fazer para tentar evitar esse tipo de punição, quais são os seus direitos como usuário da plataforma do YouTube e quais são os passos que você teria que tomar para tentar discutir a exclusão do seu canal no YouTube na justiça. Então, se você teve o seu canal excluído no YouTube, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o ambiente de suporte da plataforma para preencher alguns links e alguns formulários específicos para contestar a punição. Tá? A gente disponibiliza o link para esses formulários no nosso blog e se você precisa fazer isso ou ainda não fez, checa lá o nosso conteúdo que você vai ser bem direcionado. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer para você é que a sua relação como usuário da plataforma do YouTube é uma relação de consumo. E o que isso significa, Pedro? Isso significa que os termos de uso utilizados pelo Google devem respeitar integralmente ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Isso nem sempre é o caso, porque como o Google tem uma atuação mundial, eles criam termos de uso, tá, que tentam se adaptar a todas as legislações que estão aí no mundo, tá? E isso não acontece. Então há algumas regras, sim, previstas nos termos de uso, que a gente entende que são inválidas aqui no Brasil. Então você tem que ficar esperto, tá? Que esta é uma realidade. Bom, agora que você conhece um pouquinho melhor a sua relação com a plataforma do YouTube, vamos repassar quais são os 5 principais motivos para que o seu canal do YouTube seja excluído. Primeiro e mais comum motivo é o recebimento de denúncias de supostas violações a direitos autorais de terceiros, tá? E por que eu falo supostas? É porque o próprio Google admite que ele não avalia se a denúncia tem ou não razão. Tá bom. Então, se você receber 3 denúncias num espaço de tempo de 90 dias, o seu canal pode sair do ar, ainda que nenhuma das denúncias seja procedente, ou seja, ainda que você esteja certo. É um verdadeiro absurdo e isso nos preocupa bastante. O segundo motivo muito comum é o abuso de formulários para contestar ou denunciar outros canais. Às vezes a gente encontra um canal que está usando um conteúdo nosso e a gente fica muito ansioso. A gente vai lá, a gente envia um formulário, a gente não vê nada acontecer e a gente envia um segundo, depois um terceiro, depois um quarto e a gente faz cada um desses envios de uma forma um pouco desatenta, tá? Se o Google interpretar que as suas denúncias ou a sua sequência de denúncias ela não está sendo feita de forma adequada, ele pode entender que você está abusando da ferramenta. E isso pode ser um motivo para excluir o seu canal como um todo da plataforma. O terceiro principal motivo para a exclusão de um canal no YouTube é a veiculação de conteúdo envolvendo nudez ou sexo. Tá? Aqui existe algum excesso por parte da plataforma quando a gente está trabalhando com ou obras artísticas ou vídeos específicos ou algum tipo de conteúdo de entretenimento que muitas vezes é lícito, é legal e está sendo bem veiculado. Agora o algoritmo não consegue fazer esse tipo de diferenciação e acaba punindo, e às vezes punindo de forma equivocada alguns geradores de conteúdo. O
quarto motivo que a gente encontra aqui muito frequentemente é a perda da sua conta no Google. Ou seja, se você foi punido pelo Google e perdeu o seu Gmail ou sua conta Google de uma forma geral, é muito comum e natural que você perca também o seu canal no YouTube, tá? A gente entende que isso é um pouco excessivo, mas acontece e você precisa ter muito, mas muito cuidado, principalmente porque se você perder a sua conta Google, é bem possível que o Google não permita que você crie uma nova conta, porque ele vincula a punição ao seu CPF. Então, para fazer uma nova conta no Google ou para fazer um novo canal no YouTube, você vai precisar essencialmente nascer de novo. E o quinto motivo que pode levar você a perder o seu canal no YouTube é vincular um único e-mail a múltiplos canais. Ou seja, se você tiver mais de um canal, o ideal é que você crie um e-mail específico para cada um deles. Porque se um canal vier a ser excluído por suposta violação aos termos de uso da plataforma, é muito provável que o Google irá desativar todos os seus canais, tá? Então, pense bem direitinho o que fazer se você for ter múltiplos canais na plataforma. E cuide também o que você faz em cada um deles, porque se você fizer bobagem em um canal que às vezes não é muito importante, é possível que o seu canal principal e mais importante seja punido também, ainda que você não tenha cometido qualquer tipo de irregularidade naquele canal, beleza? Então são esses os principais motivos para a exclusão de um canal na plataforma do YouTube. Agora é muito importante que você tenha na ponta da língua todos os seus direitos como usuário e consumidor da plataforma do YouTube, tá bom? São 4 direitos essenciais que você tem que lembrar sempre. Então vamos lá. Primeiro, você tem o direito de saber o motivo específico da punição que você recebeu. Isso quer dizer que a plataforma do YouTube tem a obrigação de identificar com precisão qual foi a conduta irregular que você cometeu. Não basta dizer genericamente que você violou os termos da plataforma, tá? Eles precisam identificar especificamente qual foi a sua conduta e qual regra foi violada. Tá? Isso eles nem sempre fazem e é muito importante que você saiba que você tem o direito de receber essa informação, porque está prevista no Código de Defesa ao Consumidor. Vamos ao seu segundo direito. Você tem o direito de se defender antes de ser punido. Isso está previsto na Constituição Federal, onde diz que todos temos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, antes de ser punido, a gente precisa ser confrontado com uma acusação específica e tem que ter tido a oportunidade de se defender, apresentando inclusive provas da nossa inocência, tá? E aqui vale lembrar o quão importante é o seu primeiro direito, porque se você não recebe, o motivo específico da punição, você não tem nem condições de apresentar qualquer tipo de defesa, tá bom? Então, normalmente esses dois primeiros direitos, eles estão muito juntos e muito ligados. Então, fique esperto e sempre cobre da plataforma esses dois direitos, que talvez sejam os dois mais importantes que a gente tem para falar aqui, ok? Vamos ao seu terceiro direito. Recentemente saiu uma lei nova aqui no Brasil para proteger os indivíduos, ou seja, a gente, da atuação das grandes plataformas que vêm se utilizando de algoritmos para a tomada de decisão. Ou seja, quando a decisão ela já não é mais individualizada e não é mais humana, o indivíduo tem o direito de ter acesso ao código-fonte ou ao próprio algoritmo para entender, tá, como se deu aquela decisão de punir ou deixar de punir uma pessoa. E a gente só pode, de novo, apresentar uma defesa se a gente entende o funcionamento daquele algoritmo. Então você tem o direito de exigir uma revisão humana da punição que você recebeu ou acesso ao conteúdo, aos termos do algoritmo, para que você possa entender o funcionamento dele e aí apresentar uma defesa se aquele algoritmo tiver algum tipo de falha, tá bom?
E o quarto e último direito que você tem é o de ser ressarcido do prejuízo causado pela exclusão indevida do seu canal. Isso acontece muito no contexto da exclusão de canais, quando o canal é monetizado, tá? E o dono do canal recebe algum tipo de remuneração pela visualização do seu conteúdo na plataforma. Nesses casos, você certamente tem o direito de receber a média diária da remuneração que você recebia durante o período em que seu canal ficou fora do ar de forma indevida. E não é só, se você trabalha, né, como gerador de conteúdo ou você tem alguma atuação muito forte nas redes e a sua ausência, ou seja, a impossibilidade de você se comunicar através daquele canal com a sua audiência ou seu público, isso pode gerar também algum tipo de dano adicional que a gente chama de danos morais. Tá bom? E aí você teria direito a uma indenização adicional, além daquela indenização específica pela falta da monetização do canal durante o período em que ele esteve fora do ar. Esses então são os dois tipos de indenização às quais você pode ter direito numa ação contra o YouTube. Muita gente pergunta pra gente também quanto tempo leva para recuperar um canal no YouTube. E a resposta, infelizmente, é depende. Pode levar alguns dias ou poucas semanas e pode levar também muitos meses. E isso vai depender essencialmente de quando o juiz entender correto fazer uma análise para a liberação desse canal. A gente sempre faz um pedido para que o canal seja liberado no início do processo, ou seja, antes mesmo do Google apresentar uma defesa, a gente entende que o canal deveria estar ativo até que se prove que há uma conduta irregular para justificar a sua exclusão, tá? Isso é uma medida excepcional, então não é o mais comum de acontecer. O mais comum é que o juiz espere pelo menos a apresentação da defesa por parte do Google, se não, espere até o momento de julgar o processo. E aí pode levar, sim, alguns ou muitos meses. E é por isso que essencialmente existe tanta diferença de um caso para o outro para a reativação do canal no YouTube. E o último ponto que merece uma reflexão é a escolha sobre entrar na justiça comum ou nos juizados especiais cíveis, tá? E a gente vai tentar explicar aqui para você quais são as diferenças para que você faça a melhor escolha possível, beleza? Se você escolher pela justiça comum, você terá que pagar taxas e custas judiciais antes de começar o processo, tá? A não ser que você consiga comprovar que não tem condições financeiras de pagar essas taxas e custas, e aí você poderia pedir uma isenção, tá bom? Normalmente na justiça comum é mais provável que você consiga uma decisão para reativar imediatamente o seu canal no YouTube até que pelo menos o juiz se sinta confortável em julgar o caso, tá? Infelizmente, é na justiça comum que os processos também levam mais tempo. Então, se você não tiver essa decisão no início do processo, talvez você tenha que esperar um pouco mais para recuperar o seu canal. E por último, se você perder a ação contra o Google, tá? E o juiz entender que você está errado e que o Google foi correto ao excluir o seu canal da plataforma, você ainda vai ter que pagar honorários advocatícios para os advogados do Google, infelizmente, tá? São essas as considerações que você tem que ter ao decidir pela justiça comum. Se você decidir pelos juizados especiais cíveis, aí você não tem que pagar taxas e custas no início do processo, mas somente se tiver que recorrer de uma primeira decisão, tá bom? O processo também normalmente corre de forma mais rápida e em menos de um ano você tem provavelmente o assunto resolvido. O lado ruim é que é mais complicado você conseguir uma decisão imediata para a reativação do seu canal no YouTube. E aí o mais comum é ter que esperar sim por um julgamento e isso pode levar de algumas semanas, né, umas 4 a 8 semanas, ou um pouco mais de tempo,
tá? E aí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Se você tem um canal muito importante, você realmente precisa recuperar ele o quanto antes, a nossa recomendação é sempre escolher a justiça comum. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas e se você ainda precisa de qualquer tipo de ajuda, não seja tímido e entre em contato conosco. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Beleza? Valeu, abraço e até mais!